Você disse o seguinte, você me corrige se eu estiver errado, você disse assim, que o Steve Bannon, o ideólogo, mais o Trump, né, o homem da peruca amarela, eles querem desconstruir o Estado e, consequentemente, as instituições. Né? E aí eu pergunto, né, sempre usando logos, a razão, ponderando e equilibrando, eu pergunto, ok, vamos desconstruir, mas para colocar o que no lugar? Nós vamos avançar, ok, a gente desconstrói, ok. O problema é o STF, o problema é a mídia, o problema é o Congresso, o problema é a motinha que não acelera direito, o problema é o escapamento. Mas vamos colocar o que no lugar, cidadão? Qual é a tua expertise e o teu lado intelectual para mover a sociedade? Os caras não têm projeto, pô. É desconstruir por desconstruir, é destruir por destruir. Eu acho que pegaram o conceito do Derrida, né? Você me corrige se eu estiver errado. Então, aonde vai chegar isso? É patetice. Para mim, que penso, leio, pesquiso, me parece uma patetice. A invasão do Capitólio foi ridículo. Tinha até o Mel Gibson lá com o chifre. Olha, bom, começando pelo fim, a invasão do Capitólio não foi ridícula, não. A invasão do Capitólio só não deu certo e ela vai acontecer de novo. Pode acontecer aqui, mas pode acontecer de novo nos Estados Unidos em 2020. Qual é a próxima eleição lá? 24, né? Foi 20. Isso. O Biden, 24. Vai acontecer de novo em 24 se o Trump ou o seu sucessor, que pode ser muito pior que ele, perder novamente as eleições. Eu duvido que perca, eu acho que vai ganhar. Mas não foi ridícula, só não aconteceu um golpe de Estado brasileiro lá, digamos assim, porque os militares na última hora não aderiram. Eles entraram para negar a posse do Biden, para não impedir que fosse ratificada a vitória do Biden. Invadiram o Capitólio com a conivência de muita gente graúda, a começar pelo Partido Republicano. Eles contavam até que o chefe do Estado-Maior, lá me esqueci o nome dele, que celebrizou-se porque ele pediu desculpas no dia seguinte por ter avançado com o Trump, com a Bíblia na mão, atravessado a rua, e ele era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Ele era o comandante. O Trump é apenas honorário. E ele disse, eu transgredi a lei. Não pode, isso não é. Peço desculpas por esse absurdo que foi assumir o comando civil. Bom, o Trump contava com isso quando os invasores do Capitólio não realizaram aquilo que tinham o propósito de realizar, porque o Trump teve mais de 10 milhões de votos do que ele teve na eleição anterior, portanto, ele tinha aumentado a sua força de combate, porque os militares não o apoiaram. Num certo momento, os militares podem apoiá-lo. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer daqui a uma semana. De modo que não foi ridículo. Pelo contrário, nós chegamos a um ponto em que os Estados Unidos, que digamos é o coração, ainda é o coração onde pulsa, junto com a China. A China já fez o serviço de casa, já fechou, já nasceu fechada. É uma oligarquia, são duas oligarquias. Uma oligarquia política e outra oligarquia econômica. Os Estados Unidos estão divididos e, de certa maneira, com as armas engatilhadas para uma guerra civil. O Trump, novamente, 20% ou mais, 30% da população americana acha que o presidente, eles nem vão votar, mas acha que o presidente ganhou eleições fraudulentas, portanto, não é um presidente legítimo. As tentativas de desencadear um conflito de proporções maiores nos Estados Unidos se multiplicam a todas as semanas. Sempre algum atentado aqui e acolá, uma conspiração para sequestrar um senador, um deputado, matar um governador. Portanto, não há mais, não há mais conciliação possível. Isso não significa falta de diálogo, entendimento, isso é babaquice iluminista, é porque o cobertor está curto e não dá para todo mundo, e alguém vai ter que ser empurrado para fora do bote, é isso. É disso que se trata, Ora, portanto, nós estamos à beira do precipício nos Estados Unidos. Um livro americano, que eu li recentemente, uma socióloga muito séria americana, diz como é que começam as guerras civis. Na verdade, é um livro sobre os Estados Unidos. E no fim do livro, ela diz assim, conversando com meu amigo, eu sou socióloga, ele é psiquiatra. Como é que nós vamos sair dos Estados Unidos? Aí o epílogo do livro, eu acho que a melhor maneira é ir de carro para o Canadá, quando começar a Guerra Civil Americana. É claro que tem um pouquinho de humor,
mas é disso que nós estamos falando. Portanto, a situação não é uma situação de normalidade. E a direita finge que é uma situação de normalidade, finge que o outro lado, o oponente do nosso incumbente atual é um radical. Nunca foi um radical na vida dele, ele veio ao mundo para conciliar, está escrito na cabeça, eu sou um sindicalista que negocia com tudo. Bom, isso significa que nós estamos, de fato, muito próximos de um abismo. Só que nesse abismo no qual nós beiramos... Não esqueçamos, desculpa, não esqueçamos da Le Pen, hein? A Le Pen saiu de 8 cadeiras na França para 80 cadeiras. Ela vai chegar lá. É o que eu estou falando. Hoje, agora, nós estamos conversando, o pessoal, nossos amigos portugueses, estão acompanhando pela televisão a eleição italiana. A eleição italiana é a extrema-direita em estado puro, os três lá. A Meloni, o Salvini, o Berlusconi. O Berlusconi é um pateta gagá já, não é mais nada. Mas o Salvini e a Sônia, Giorgia Meloni, não estão lá para brincadeira. É claro que não será a mesma coisa que foi nos anos 20, mas é disso que se trata. A Suécia acaba de eleger um governo de coligação entre a direita e a extrema-direita. A Le Pen está aumentando a cada temporada. O Boris Johnson e a direita inglesa também. De modo que está havendo uma espécie de fusão progressiva, ou de incorporação pela direita do programa da extrema-direita, quando a extrema-direita não chega sozinha ao poder. Isso é mundial. Então, você tem o exemplo do Estado máfia por excelência, que é a Hungria do Orbán, e por aí vamos. Então, chegamos à sua questão. Como é que se governa isso? É que nós ainda temos uma concepção ainda convencional do que seja governar. E nós não entendemos o que aconteceu de 2018 para cá. Por exemplo, eu vou citar uma coisa da maior importância, não sei se você... Ninguém leu inteiro, eu li resumos, mas tem gente que leu inteiro. Eu li um resumo que saiu numa agência de notícias, um site de notícias chamado Pública, no Brasil, que é conduzido por mulheres jornalistas investigativas. Uma das coordenadoras é uma amiga minha chamada Natália Viana. E ela publicou um resumo do relatório feito por uma equipe de juristas comandados por uma professora chamada Deise Ventura, de sociólogos e, sobretudo, de médicos da Faculdade de Saúde Pública, uma pesquisa feita pela Faculdade de Saúde Pública, que montou um núcleo pluridisciplinar para entender como é que foi conduzida, entre aspas, a administração, ou sem aspas, a gestão da pandemia no Brasil.